Agora a gente vai utilizar o teste T para duas amostras independentes ainda. O que a gente utilizou foram duas amostras independentes também. Teste unicaudal é como a gente viu, aquela mesma parada de unilateral, bilateral, blá 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 blá. Como é que a gente sabe isso? É quando o pesquisador ele já define uma direção para sua pesquisa. Ele quer saber, por exemplo, se o comprimento do bico do beija-flor é maior ou menor do que o comprimento do bico do beija-flor lá do Rio de Janeiro. Isso ele quer saber o daqui comparando com o Rio de Janeiro. Ele já tem uma direção, ele quer saber se é maior ou igual. Ele não é uma pergunta bilateral. Ele não quer saber, por exemplo, uma pergunta que pode ser respondida sim ou não. Ele já direciona um sentido para sua pergunta. Vê agora, por exemplo, frutos de ameixa em um pomar sem limpeza constante têm apresentado tamanhos menores. O pesquisador já observou isso, que frutos de ameixa em um pomar que não tem limpeza têm apresentado tamanho menor que um pomar bem tratado. Essas diferenças são significativas. Repara que toda pergunta ecológica do pesquisador já teve um sentido. Ele já percebeu, cara, se eu não tratar o meu pomar, as minhas ameixas elas vão ficar menores. Então, essa minha observação tem diferença significativa mesmo, ou é que ele já direciona um sentido? Quando a gente direciona um sentido, o teste é unicaudal. Para isso, a gente vai precisar disso daqui, ó. Repara que esse teste, o pesquisador só tinha inicialmente esses dados aqui, ó. O pesquisador tinha esse conjunto aqui inicial. Para isso, ó, ele levantou dados, provavelmente isso deve ser dados da circunferência da ameixa. Isso pode ser dado do peso da ameixa, tanto faz, vai depender da tua metodologia, mas tem esses dois dados, ó, sem limpeza e com limpeza. O que é que a gente faz com isso? A gente sempre monta uma tabela organizada e a gente faz a soma e a média dos valores, sempre, porque isso é requisito para tirar principalmente a variância, que a gente pode obter posteriormente o desvio padrão também. Então a gente faz aqui, ó, sem limpeza, a soma 598,51, a média 42,75, com limpeza 564,93 e a média 47,08. Com isso a gente joga na fórmula do T calculado, ah, e, e essa fórmula aqui, ó, que é necessária para fazer o teste que vem a seguir, que é esse aqui, ó. Com esses dados, a gente, ó, observa que tem aqui, ó, soma e média dos valores sem limpeza, com limpeza e esse SQ1 e SQ2. Como é que calcula esse SQ1 e esse SQ2? É a partir daqui, ó, como eu mostrei para vocês. Pega um número de uma amostra e divide pela média dele, divide não, subtrai pela média dele e eleva ao quadrado e obtém esse valor. Como assim? Tá vendo esse valor aqui? 44,60, esse primeiro valor. Tu vai pegar 44,60, diminuir pela média, que é 42,75, a média desse conjunto aqui, ó, sem limpeza. Diminui a média e eleva ao quadrado. A gente vai obter esse valor aqui, ó, 3,42. Isso a gente vai fazer para cada um, vai obter esse valor aqui. Depois que a gente fizer isso, a gente obtém um SQ1 para uma amostra, fica faltando o para duas amostras, que é com esse valor aqui, ó. Então a gente vai pegar, ó, cada valor individual desse, diminuir por 47,8, ficou em cima, e elevar ao quadrado sempre, ó. Preste atenção nessa fórmula aqui. Não tem no formulário essa fórmula, eu escrevi por cima. Eu acho que Betinho esqueceu de anexar ela em algum lugar. Eu não estou achando, acho que não tem. Mas no meu formulário, ó, eu joguei por cima da próxima fórmula que eu vou mostrar para vocês. Aí a partir daí
a gente vai obter esses dados aqui todinho, ó, SQ1, SQ2, para continuar fazendo o teste. Observa que ele já tem, ó, a média desses valores aqui. A média não, a soma desses valores, ó. 189,48, 181,70. Tem esses valores aqui, o que é que a gente faz? A gente pode prosseguir agora. S ao quadrado, a variância, é, é a soma desses valores dividido pelo grau de liberdade de cada um. O grau de liberdade de cada um é o número menos 1 das amostras. Observa, ó, que o primeiro tem 12 e o outro tem 14. Então vai ficar 11 e 13. É tudo menos 1 o número de amostra. Por isso que ficou aqui, ó, 11 e 13. A gente faz esse cálculo todinho aqui e chega em 15,47. 15,47, lembrando, é S ao quadrado. Então a gente já pode jogar nessa fórmula aqui, ó. É o mesmo esquema. Pega essa fórmula, coloca os dados. 42,75 menos 47,08. De onde surgiu isso daí? Isso é a média aritmética dos teus valores. O teu pomar com limpeza e o teu pomar sem limpeza. Tá aí essas médias. Joga o S, a mesma coisa. Pega 1, divide por 14, guarda. Pega 1, divide por 12, soma. Depois multiplica por 15,47. Vai chegar um valor central. Tira a raiz quadrada desse valor, guarda. Diminui 42,75 menos 47,08. Chegar a um valor, divide os dois para chegar nesse valor certinho aqui, ó, 2,80. Com esse 2,80, a gente vai fazer o valor crítico do teste. É o grau de liberdade. Número de um mais o número do outro menos 2. A gente olha na tabela do T crítico, lembrando que é unilateral, o 0,05 vai ser diferente. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que vai ser 0,95. Tem que tirar essa dúvida com o Betinho. Mas vai chegar nesse valor aqui, ó, 1,711. Então, para acabar com essa discussão, vocês olhariam na tabela do teste T e encontraria esse valor lá, para saber qual é o alfa exato desse teste para matar de vez. Conclusão, 1,71 é muito maior que menos 2,80. Não, muito menor não, que esse valor está modulado. Então, o, o teu valor... Betinho errou aqui. Não, Betinho não errou não, tá certo mesmo. Ele botou esse menos aqui, mas eu acho que não era menos, é um valor positivo. Enfim, de qualquer forma, ó, tá modulado. O que é que isso nos diz? Isso nos diz que o nosso T calculado, que é 2,80, é muito maior do que o nosso T crítico, que é 1,71. Isso quer dizer que existem diferenças significativas, sim. Então, tem diferença. Realmente, cuidar de um pomar, adubar ele, regar ele, favorece no crescimento da tua ameixa. Então, ó, matou a charada de vez, rejeita H0. Existe diferença significativa sim entre os pomares tratados e não tratados. Correndo, tá aqui, ó, 0,05, 24, que é o número de amostra, 1,71. Isso tá explicado. O alfa permanece, 0,05. A única coisa que vai mudar é unilateral e bilateral. A gente já definiu no começo do teste que o teste seria unilateral. Por quê? O pesquisador definiu um sentido já. O pesquisador disse, ó, cara, realmente é menor. Será que tem diferença significativa? Sempre, repara, sempre eu digo para vocês isso, ó. Quando diz menor ou igual, sempre vai ser unilateral. Menor igual, maior igual. Quando diz sim, não, é igual ou é diferente, sempre vai ser bilateral, porque ele não define um sentido. Ele quer saber se é igual ou diferente. É a pergunta nula, é a hipótese nula dele. É igual ou diferente? Bilateral. Maior ou igual? Igual, menor, enfim, unilateral. Quando ele define um sentido
hipóteses na sua pergunta. Então, a partir daí, ó, 1,71, pronto, diferente significativamente. Agora a gente vai para duas amostras com variâncias desiguais. Lembra lá no começo que eu disse a vocês, se a variância for desigual, ou seja, o que é variância desigual? Variância heterogênea. Elas são diferentes entre si. Vai mudar totalmente o grau de liberdade do teu teste. Porque, vê, olha o que ele diz, ó, quando a variância entre duas amostras é significativamente diferente, uma das alternativas é utilizar a solução proposta por Smith. Lá em 1936, o cara fez isso aí, ó. Então, ó, o grau de liberdade deve ser calculado por essa fórmula aqui, ó. GL igual a WA mais WB elevado ao quadrado dividido por isso daí. E a gente acha o W a partir daí, ó. A variância dividido pelo número da amostra total. Como é que a gente faz isso daí? Vamos lá, ó. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Se vocês não prestarem atenção nisso daqui, vocês vão errar a questão todinha e não vão nem só saber fazer a questão. Primeiro tem que ler a pergunta, ó. Comparando duas amostras de peixe-galo, uma capturada no estuário e outras em praias, os dados foram os seguintes. O número de uma amostra, lembra, é teste duas amostras. Tem duas amostras aqui. Para a primeira amostra, o esforço amostral foram de 48 indivíduos. 48, número 48. A média foi 43,2 centímetros os peixes tinham. Mais ou menos o desvio padrão de 18 centímetros. Agora a amostra 2 foi um total de 53 peixes, teve uma média de 56,2 e o desvio padrão de 7 centímetros, respectivamente. Agora, ó, seguimos os passos como a variância homogênea. No passo 3, comparamos as variâncias entre duas amostras. O que é que a gente vai fazer? Ó, F calculado. Eu disse a vocês, a variância maior dividido pela variância menor é igual a 324,49. Aí vocês estão me perguntando agora, de onde foi que surgiu essa molesta de 324? Presta atenção. Olha o que ele dá. Desvio padrão. Aí eu pergunto a vocês, o que é desvio padrão? Se vocês não souberem me responder isso daí, eu digo, Betinho, pode reprovar. Mas sério, sério, desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Lembrou do assunto da primeira prova? Nem assunto isso foi o básico mesmo. Se não souber isso daí, revisa tudinho. Por quê? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tu acha a variância, tira a raiz quadrada, pronto, é desvio. E o que é que tu faz para fazer o contrário? Porque, ó, ele deu desvio padrão, velho. Eu preciso de variância. É simples. O contrário de raiz quadrada é quando a gente eleva ao quadrado o número. O número ao quadrado, ao contrário. O contrário de um número ao quadrado, o oposto, é uma raiz quadrada. Então, o que é que a gente faz? Tá vendo esse 7, ó? Cadê a 7? Pronto. Tá vendo esse desvio padrão aqui da amostra 2, que é 7? A gente eleva ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Ó, surgiu, ó, 49. E o outro, ó, o desvio padrão do outro foi quanto? 18 centímetros. 18 centímetros ao quadrado é 324. Pronto, matou a questão. Essa é a chave dessa questão. Se ligar, quando o Betinho dá desvio padrão e variância, ou o termo, por exemplo, ele não escreve desvio padrão, ele coloca o sigma sem nenhum expoente. Sigma sem nenhum expoente, ou seja, se eu desenhar aqui fica mais fácil, cadê aqui? Se ele colocar isso daqui, ó. Se ele colocar isso daqui ou isso daqui, ambos ambos são desvio padrão. Ambos são desvio padrão. A diferença é que o sigma, que é essa letrinha grega, é um desvio padrão populacional. E esse S é um desvio padrão amostral, de uma amostra e de uma população. Se tiver um expoente, não é desvio padrão mais, é variância. Então, Betinho pode utilizar isso daqui. Tu tem que saber qual é o símbolo de desvio padrão
e qual é o símbolo de variância. Fora isso, tem que saber se é amostral e se é populacional também. Por que tu tem que saber isso? Porque tu tem que colocar o valor certo. O valor da fórmula é variância. Tu não pode colocar desvio padrão na variância. Teu, teu teste vai estar totalmente errado. Tu vai estar demonstrando que tu não sabe fazer o básico, entendeu? E Betinho reprova por isso. Teve gente que ele já reprovou porque as pessoas não sabiam diferenciar se rejeitava ou não rejeitava H0. Então é bom dominar essas questões básicas, não errar no básico. R, mas R na coisa mais difícil que tem, mas não no básico, entendeu? Aí a partir daí a gente pode prosseguir com o teste. Nosso F calculado das variâncias foi 6,61. Quanto é o nosso F crítico? O grau de liberdade, o alfa, 0,05, 47, 42. De onde surgiu isso? Número de amostras menos 1. Olha, 48 foi o número de amostra da primeira amostra, 48. 48 menos 1, 47. Da segunda amostra, 53. 53 menos 1, 52. Olha lá na tabela do teste F, na tabela do F, e a gente vai encontrar esse valor, 1,75. Nem vou perguntar para vocês, rejeito ou não rejeito. Isso não é questão de rejeitar ou rejeitar é aceitar H0. Isso é questão da homogeneidade da variância. Por exemplo, se não houver diferença significativa entre as variâncias, elas são homogêneas. Homo são iguais, as variâncias são semelhantes, são iguais entre si. Se houver diferença significativa, as variâncias são heterogêneas. Se for heterogêneo, o nosso grau de liberdade vai mudar tudo, que é questão de agora. Então, 6,61 é o nosso F calculado. 6,61 é muito maior que o F crítico. O F crítico é o limite, é essa faixa. Tu pode chegar até aqui. Passou disso, tu vai ser multado. Passou disso, tu vai ser preso. Passou disso, diferença significativa. Pronto, tem diferença significativa. Como é que tu vai colocar na prova? As variâncias são heterogêneas. Prossegue o teste. Eita, saiu aqui. Pronto. As variâncias são heterogêneas. A partir daí, ó, pelo exemplo, a gente já faz, ó, 56,2 menos 43,2, que são as médias dos dois valores das amostras, dividido, ó, pela quantidade lá, 49 dividido por 53, 324 por 48, tá? A fórmula aqui, ó, é a variância de um, a variância do outro e o número de cada um. A gente vai chegar nesse valor, que é o T calculado. Como é que a gente faz o T crítico? Não tem T crítico quando o teste tem variâncias heterogêneas. Falei no começo. For heterogênea, tem diferença significativa entre as variâncias, grau de liberdade muda. Nada de T crítico, é o grau de liberdade. Como é que a gente calcula o grau de liberdade? WA mais WB ao quadrado dividido por WA, blá 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 blá. Olha aí a fórmula. WA. Como é que a gente faz o WA? Como é que a gente faz o WA? Simples, tá aqui em cima, ó. WA é 324. Onde é que surgiu esse 324? É a variância da primeira amostra. Lembra, ele deu desvio padrão, 18. 18 ao quadrado, 324. 324 dividido por 48, que é o número de amostras, é igual a 6,75. É o nosso WA. WB 49. Desvio padrão foi 7, variância 49, é o contrário. 49 dividido por 53, que é o número de amostra, o número de peixe, é igual a 0,92. Então a gente acaba de descobrir WAWB. Joga nessa fórmula aqui, ó, e a gente encontra esses valores. 6,75 mais 0,92 ao quadrado, dividido por esses valores tudinho. Nosso grau de liberdade, ó, vai ser mais ou menos... Não sei mais ou menos não, igual a 63. O que é que a gente faz com isso? 63, a gente faz aqui, ó. T crítico, pode assim dizer T crítico, eu disse que não tem T crítico, mas tem T crítico sim, eu tive um equívoco. Tem T crítico, mas não é bom chamar T crítico, é bom chamar T linha, porque senão vai confundir com o outro teste.
esse valor crítico da gente vai ser modificado pelos graus de liberdade, como eu falei para vocês. Alfa permanece, só muda o 63. Então a gente vai na tabelinha lá do T e encontra esse valor, ó, 2, 0,05 em cima, no numerador, ó, 63, ou maior que 63 e menor que 64, mais ou menos assim, maior que 60 no caso, a gente vai achar esse valor 2. O que é que a gente faz? Rejeita H0. Por quê? Porque o T calculado é muito maior que o T crítico. Rejeita H0. Existe diferença significativa sim entre o peixe-galo do estuário e o peixe-galo da praia. Agora, qual é maior que qual? Ele não especificou. Mas se a gente for seguir por ordem, o peixe-galo da praia é muito maior do que do estuário. Prosseguindo agora, a gente vai para teste T-Student para duas amostras pareadas.